Olha aí, então vamos saber o seguinte, Abel tá chegando para o Flamengo, deve ser anunciado amanhã ou no máximo até quarta-feira. Com ele vem a comissão que normalmente ele trabalha, o Leomir. O Jaime de Almeida deve voltar ao Flamengo para ser também auxiliar técnico permanente do clube. Na comissão médica, o diretor médico volta a ser José Luiz Runco. E dentro de campo, mais experiência, Copa do Mundo e mais de 30 anos de serviço prestado ao próprio Flamengo. Outras novidades também na área da fisioterapia. Enfim, é o Flamengo mudando, vida nova, presidente novo. Segue algumas coisas do atual presidente ainda, o Eduardo Bandeira de Mello, mas o Rodolfo Landim vai apresentar a novidade. E tem novidade dentro de campo, mas daqui a pouco a gente fala quais são. Perfeito, e agora você já começa a participar aqui com a gente, mandando a sua opinião, hashtag Boa Tarde Fox. Abel Braga, é o nome certo? É o que o torcedor do Flamengo, é o que o rubro-negro precisa para ganhar títulos nessa temporada de 2019? Participe, mande sua sugestão, sua opinião, seu comentário, hashtag Boa Tarde Fox. Se o Abel é o cara certo para poder dirigir o Flamengo, você vai dizer, mas antes, sabe que teve um jogador que foi embora, né? Vai precisar de substituto. E ele já está na Itália. Falo do Lucas Paquetá e já viu um novo time em loco. Cercado por câmeras e jornalistas no desembarque, Lucas Paquetá chegou a Milão e arriscou um pouco de italiano. Eu sono muito felice di essere qui. Perguntado pelos repórteres, o meia disse que escolheu jogar no Milan pela história. E no primeiro dia na Itália, Paquetá já aproveitou para visitar o San Siro e acompanhar a partida entre Milan e Torino, empate em 0-0. O jogador de 21 anos fará uma visita ao clube italiano durante a semana, mas retorna ao Brasil para as festas de fim de ano. Ele se mudará definitivamente para Milão em janeiro. A contratação ainda não foi anunciada de forma oficial pelo clube, o que deve acontecer apenas no primeiro dia de 2019, quando se abre a janela de transferências na Europa. Paquetá assinou com o Milan até 2023 e o valor da transferência supera os 150 milhões de reais. Hora de falar do Palmeiras aqui no BTF com o 6º e último episódio da série 10 vezes palestra. Gagem, acredito que ele vai conseguir dar o espírito de sangue no olho aos jogadores. É mais ou menos isso. Será que o Abelão vem com esse espírito todo aí, o Abel Neto? O nome é um nome de respeito, né? Já começa bem. Marcos Henrique, valeu Marcos, trazendo. Olha o Marcos 640084448. Vou ligar pra ele, Vou ligar pra ele depois mandar um WhatsApp. pra agradecer, né? O Flamengo tinha que ficar com Dorival Júnior, a opinião do Marcos. Gostou do trabalho do Dorival, realmente foi um bom trabalho. O Dorival Júnior à frente do Rubro Negro. Gilderson, Abelão vem para guiar esse time de estrelas. Colocar o Flamengo no topo da América. Olha, você falou América, né? Sabe o que me veio à cabeça agora? Capitão América? Então eu quero saber o seguinte, será que o Abel Braga é o cara para levar ao topo da América, capitão? Bem-vindo, Eugênio. Eugênio Leal. Tudo bem? Abelão. Primeiro, antes da gente falar do Flamengo, só lembrar que o Eugênio acertou. Quando eu estava assistindo o jogo ontem, claro, com a grande narração de Nivaldo Prieto, toda a nossa equipe ao vivo lá de Madrid. E aí é o seguinte, quando o Benedetto fez 1-0, eu falei, acho que eu e o Fábio Azevedo vamos acertar esse palpite que a gente fez no Boca. Não teve jeito, o River mereceu a vitória e o Capitão América acertou, nós erramos. Mas palpite é assim mesmo. Não, acontece. Agora vamos ver o que o Capitão América, que sabe muito, acha desse Flamengo. Você viu ali, né? O pessoal tá otimista, mas tem, por exemplo, o outro... O Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, que está com a memória bem melhor que a minha. 0048, eu vou ligar para ele. Ele que elogiou o trabalho do Dorival Júnior, né? Aí me vem à cabeça Eugênio Leal, Fábio Azevedo e amigos. O Flamengo teve recentemente, né? Teve o Zé Ricardo, fez um bom trabalho, teve o Rueda, teve o Maurício Barbieri e teve agora o Dorival Júnior elogiado ali pelo amigo. O Abel Braga, será que chega? É um nome que vem com experiência. Já passou pelo Flamengo, né? Sim. Já. Em 2004. 2004. Campeão estadual e vice da Copa do Brasil. E perdeu aquele título para o Santo André, mas depois disso, títulos pelo Internacional, pelo Fluminense, chega agora com mais experiência ainda. É o nome? Você gosta? Gosto muito do nome do Abel. Sou fã do Abel, enquanto profissional, enquanto ser humano, acho um cara sensacional. E eu acho que, nesse momento, é óbvio que o Dorival fez um bom trabalho. Mas dá para entender, há uma mudança de gestão.
E eu acho que essa mudança, essa nova diretoria quer chegar trazendo um nome próprio, né? Trazendo uma nova marca para dirigir o Flamengo. E o Abel é um grande do futebol, né? Dentro do cenário dos treinadores do Brasil, ele está na primeira prateleira. Não que o Dorival não esteja, talvez o Dorival esteja um pouquinho ali atrás, mas é um excelente técnico também. Mas imagino que seja isso, é uma nova diretoria que quer chegar com o seu treinador e não com o treinador bancado pela gestão que acabou sendo derrotada nas urnas. E eu acho que dentro do que existe no mercado, a escolha do Abel é muito boa. Não é garantia de que vai ganhar tudo, óbvio. O torcedor está na euforia, já falou do topo da América. Não há certeza de nada. Há outros concorrentes em todas as competições que o Flamengo vai disputar. E é um novo trabalho que se inicia, não só para o Abel, como para a diretoria do Flamengo como um todo, que vai ter uma série de questões a ajustar. Essa nova diretoria do Flamengo, ela foi eleita por uma composição política muito grande. Vários grupos políticos, que a gente sabe, as correntes da Gávea, inclusive o próprio Rodolfo Landim esteve sexta-feira aqui no Expediente Futebol e falou, de 9 vertentes políticas, 7 estão conosco. E aí você, quando assume, você tem que fazer concessões políticas a esses grupos que apoiaram. E eu acho que isso demanda um tempo para que a coisa vá se afinando, vá se ajustando. Normalmente, não continua todo mundo até o fim. 3 meses sai um aqui, 4 meses sai outro ali, e o grupo principal acaba tocando até o fim. É mais ou menos o que acontece quando existe esse tipo de situação. E no primeiro momento o Flamengo vai ter que apertar o sapato. Sabe sapato novo? Tá sempre meio apertadinho aqui e ali, tem que ir amaciando esse sapato. E é tudo diferente, então não dá pra gente imaginar assim, chegou, agora vai ganhar tudo, sai da frente que o Flamengo vai ganhar tudo. Tem que fazer contratação. Mas o torcedor quer isso, né? O torcedor quer. Aliás, o próprio Landim, mas a natureza não dá salto. O próprio Rodolfo Landim, ele disse que o principal objetivo é trazer o Flamengo de volta às grandes conquistas. Porque você citou contratações, o Flamengo tem se reforçado nos últimos anos, né? Tem feito um investimento alto em jogadores. Tem 100 milhões de reais para contratar em 2019. E tem mais, exatamente. Tem um ótimo orçamento para continuar, para reforçar ainda mais. E quando o presidente já chega uma das primeiras entrevistas, ele fala, não, o principal objetivo é título. Porque a parte de finanças... Tem que ser, porque o clube é resolvido. Mas também era com Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo teve um projeto que ficou muito claro desde o início, que no primeiro mandato era apertar o cinto, ganhar, óbvio, se possível. E ganhou? Ganhou uma Copa do Brasil. E depois investir para montar um time vencedor. Montou o time, não foi vencedor. Mas é um grande time. E agora essa gestão assume com tudo na mão. Agora é executar o que está faltando. O que está faltando? Ganhar os títulos. Só que antes ela tem que se entender enquanto gestão. Porque é tudo novo, está começando para todo mundo. Então até você ligar o carro, acertar, botar na reta e disparar, tem um processo, é preciso que a torcida entenda isso. É claro, começa com o campeonato estadual. E o Flamengo precisa fazer primeiro esse planejamento. Vai colocar o time principal no campeonato estadual, vai jogar todas as partidas estadual. A Flórida campeã antes, hein? A Flórida é pré-temporada e tal. Então, são passos que a gente tem que ir acompanhando. O primeiro deles vai ser a definição do Abel, que deve ser oficializada amanhã. A partir daí, planejamento, reforços, quem está chegando, quem está saindo. E aí, para te ajudar nesse planejamento, Eugênio, o Flamengo vai atrás de um diretor executivo e um gerente de futebol. São 2 funções executivas. O Fábio Luciano e o Petkovic são 2 nomes que agradam muito a essa atual gestão que foi eleita, né? O Marcos Braz, que vai ser o vice-futebol, inclusive já conversou com o Fábio Luciano. O Alessandro, que está no Corinthians, passou pelo Flamengo, foi jogador no Flamengo, era um nome também que tinha sido falado, porém, nesse momento, enxerga-se que o Fábio Luciano e o Petkovic são 2 ótimos nomes. Aí o torcedor pode perguntar, mas já tem lá um nesse carro, que é o Carlos Noval, voltaria para a base, né? Que de onde ele veio fazendo essa transição base para o profissional. Essa estrutura com um VP, um vice-presidente que é o Marcos Braz, que ele não é remunerado. 2 profissionais, que podem ser Fábio Luciano e Petkovic, ou Fábio Luciano e um outro nome. Abel de treinador. E ali logo abaixo, o elenco que tem hoje do Flamengo, com alguns reforços pontuais. Rodriguinho, a gente vai falar daqui a pouquinho para substituir Lucas Paquetá. Outros que podem pintar. É um Flamengo que começa a ganhar uma cara 2019 mais pesada? Não sei se mais pesada.
primeiro a gente tem que confirmar os nomes, né? Nem o Abel está confirmado ainda, para a gente poder entender o que vai acontecer. Não sei, sinceramente falando, das experiências de gestão do Fábio Luciano e do Pet. O Pet andou no Vitória, era diretor, virou técnico, aí saiu de técnico, virou diretor, foi demitido. Me parece algo assim que não seja uma experiência das mais positivas nessa área. O Fábio Luciano, sinceramente, eu não tenho notícia dele ter desenvolvido isso. Então não são nomes com história dentro do Flamengo e com o Marcos Braz, porque eram jogadores naquele Flamengo de 2009, que foi campeão brasileiro. Então tem essa proximidade, nomes queridos pela torcida, mas nessas funções ainda não vi funcionando. Então pode ser que é outra coisa, um outro aprendizado. Chega, traz aqui, vamos no dia a dia ver. E são funções importantes que envolvem negociação de jogador. Negociação de jogador é sempre muito complicado, porque hoje você fica na mão de muito empresário. Empresário que tem interesse em colocar jogador A, jogador B, ó, te coloco aqui fulano, mas tem que levar esse daqui também. Interessa para o Flamengo? Acho que o Flamengo não está nessa necessidade. Já ultrapassou essa etapa. O Flamengo, com a tranquilidade financeira que ele tem que escolher os jogadores. Eu quero esse. Não me interessa, não vai me colocar aqui jogador que não se encaixa no meu perfil. E aí tem que ver como é que está a capacidade de negociação. Acho que vai começar pelo presidente, passar pelo Marcos Braz, mas esses dois têm que participar no dia a dia das negociações também. Então eu fico um pouco preocupado, sinceramente. Quero esperar para ver essa montagem do time, mas eu vejo o Flamengo, embora não tenha vencido, ele teve uma administração muito bem feita nesse período, ele está voltando a nomes que já passaram lá atrás pelo Flamengo em momentos que nem sempre foram tão brilhantes assim. E por isso eu quero esperar um pouquinho mais para ver. Mas só uma ressalva, Abel, esse processo eleitoral do Flamengo, que eu acho que foi muito legal, como o do Palmeiras agora recente também, um processo democrático, de respeito às chapas, né? Antes de sair até o resultado final, o Ricardo Lombo, que viu que ia perder, já foi cumprimentar o vencedor, Rodolfo Landim, o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Só quem ganha é o Flamengo, como quem ganhou foi o Palmeiras. A gente observa clubes aí até hoje, o Vasco está com problema de eleição, vota, não vota, anula, não anula, e o clube não manda. Clubes. Então, outros clubes também, o Santos teve um problema também, na fila, né, retirou torcedores, queriam votar eleitores. Então, assim, só quem ganha é o clube, parabéns, é um processo democrático, limpo, de muito respeito. Acabou a eleição, agora todo mundo é Flamengo. Não é Rodolfo Landim, Ricardo Lombo, é Flamengo, acho que esse é fundamental. Assim. Claro. Muito bem para o clube. Muito bem. É até saudável que haja oposição, mas que todos trabalhando em prol do clube, né? A gente sabe que nem sempre é assim, né? A gente vê em vários clubes os dirigentes colocando os seus próprios interesses à frente da instituição, né? E a instituição tem que estar sempre em primeiro lugar. Ah, perdi, não aceito perder. Ah, ganhei, mas ganhei manipulando. Aí os clubes vão um buraco abaixo. Amigos, enquanto a gente fala, estamos acompanhando imagens do Abelão ali. Vocês viram sempre o Abelão ali comandando o Fluminense. Dá pra ver pela torcida ali no fundo, a galera com a camisa. Último trabalho. Olha lá, tá vendo? Isso aí talvez seja até pelo Internacional, pode ser um Grenal aí, de repente. É pelo Fluminense também. Então, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês. O desespero é que a bola não entrou. Fazendo uma comparação, é algo que veio na minha cabeça, uma comparação, se dá para comparar o período em que o Abel comandou o Fluminense e esse que começa agora, ainda vai começar, né? Pelo Flamengo. Antes disso, vamos dar uma olhadinha numa postagem do Diego, que é uma das estrelas desse Flamengo. Tem a ver com respeito. Tem a ver com respeito ao clube. Exatamente, olha aí, ó. O Instagram do Diego Ribas. Fim de um mandato, continuação de um sonho. Como flamenguista que me tornei, hoje escrevo muito mais do que um atleta que aprendeu a amar este clube. Escrevo como torcedor. Quero agradecer ao agora ex-presidente Bandeira de Mello e toda a sua equipe por esses anos de dedicação. É verdade que nem todos os objetivos foram alcançados, mas é certo que o Flamengo cresceu ainda mais e hoje está em outro patamar. Então, resumindo, né, Fábio... Ele deseja sorte ao novo presidente, agradece ao anterior, isso é respeito. E tá aí um exemplo de jogador, o Abel e Eugênio, e respeita o clube também. Pode não ter tido aquela performance profissional que o torcedor imaginou, ou até que ele também queria, mas ele não falta com entrega dentro de campo, ele não falta com respeito à instituição. Isso é muito bacana. Ele tem nem contrato... mesmo quando foi ao banco de reserva. Exatamente, ele tem contrato até o meio do ano que vem. Agora tem uma outra questão, além do Diego, renova ou não renova, Eugênio, porque a informação que eu tenho é que a nova diretoria vai propor uma redução salarial.
para uma adequação. Não sei se vocês concordam que essa postagem do Diego é uma amostra de que ele quer muito continuar no Flamengo, né? Ou não, Eugênio? Pode ser interpretada também como uma exaltação ao ex-presidente que politicamente foi derrotado, né? Tanto que ele está com a bandeira do Flamengo. É uma homenagem à bandeira, né? Não é uma bandeira em cima dele. Sim. E, em primeiro lugar, é claro que ele exalta o espírito democrático do Flamengo, deseja sorte ao novo presidente, mas o ponto inicial do depoimento é uma homenagem ao Bandeira de mesmo, que foi o presidente que o trouxe para o clube, elogiando, dizendo que o Flamengo está num outro patamar. Pode ser interpretado também como um posicionamento político ao lado da gestão que saiu e que não tem, né, afinidade com a que chega agora. Mas tem uma frase então ali tem que essa acho que questão não, também. olha ali, aconteça o que acontecer, governe quem governar a instituição, o Flamengo deve estar acima de tudo e de todos. Sim, então E tem ele está outra ali exaltando a civilidade desse Isso. processo. Mas inicialmente é uma homenagem. 6 anos de mandato, o Flamengo está em outro patamar, etc, etc. Sim. Ele se posiciona Não esqueça o que aconteceu. ao lado recente. do Bandeira. Mas E isso é legal. eu não sei exalta- até que ponto isso será bem entendido por aqueles que criticam o Bandeira e que estão substituindo o Bandeira. Essa é uma questão. O Eugênio Você tem fala, razão. inclusive, em Redução salarial e tudo. Ó, esse cara aí era o símbolo, era um dos símbolos da gestão anterior que não ganhou. A gente quer mudar essa imagem. A gente quer um time vencedor. Então isso pode trazer para ele, não sei, vamos esperar o desenvolvimento dos fatos, alguma dificuldade no relacionamento com esse novo grupo. Se resolver mudar, o Grêmio tá só assim, ó, esfregando as mãos. Louco para levar o Diego, não né? acerta com o Diego, não. Aí o Grêmio vai ali e faz uma proposta. Agora, quando eu falei em relação à redução salarial, porque entendem os novos dirigentes que tem que ter uma relação custo-benefício, né? E vão avaliar, mas isso é um assunto para o meio do ano. Pode ser que o Diego, a partir de fevereiro, já pode assinar um pré-contrato, que vai acabar em julho o contrato dele, e diga, olha, eu quero logo renovar. E se eu não for ficar, vamos já mudar de planos agora. Agora, além do Diego, uma outra questão que o Abel vai tratar, e a informação que eu tenho que ele quer contar, é com o Diego Alves, Eugênio. Diego Alves foi afastado na reta final pelo Dorival, muda o treinador, o Diego tem contrato. Volta o Diego a fazer parte do elenco rubro-negro, na tua avaliação, Eugênio? Eu acho que tem grande chance, né? O Landim, conversando com a gente sexta-feira passada aqui no Expediente Futebol, disse que queria ouvir todas as partes, para saber o que realmente aconteceu. O grande problema ali foi com o Dorival, não foi? Ele quer ouvir o Dorival, ele quer ouvir o Diego Alves, ele quer ouvir o Noval, ele quer ouvir todo mundo para saber Quem de participou, fato qual foi o andamento da coisa, porque está tudo muito, né, nebuloso ainda, é claro. Algumas informações vazam, a gente escuta dizer daqui, de lá, mas o foco do negócio só você conversando tete a tete com as pessoas, e aí ele vai fazer a avaliação. Mas pensa o Landim, que é um ativo do clube. O Flamengo investiu um dinheiro, tem um jogador de peso dentro do seu elenco. Você não pode queimar esse jogador. Até para no caso de uma transferência, se for o caso de transferir Moeda o jogador, de troca. você não pode vender o jogador, negociar o jogador queimado. Você tem que valorizar a imagem dele. Então vai tentar uma solução interessante. Acho que com a saída do Dorival e do Noval, é uma boa possibilidade das coisas se readequarem com o Diego ficando no Flamengo. E caso o Diego não fique, Gatito cairia bem? Cairia bem com 20 milhões de reais, que é a multa rescisória do Gatito, né? O torcedor do Botafogo não quer nem ouvir falar essa notícia, porque o Jefferson aposenta. 31 de dezembro, oficialmente, acaba o vínculo dele com o Botafogo. Gatito indo para o Flamengo, caso o Flamengo não queira ficar com o Diego Alves e pagando uma multa rescisória, aí o Botafogo já começa a se preocupar. Mas eu não acho que vai acontecer isso não. A minha visão e pela informação que eu tenho, o Abel quer trabalhar com o Diego Alves, vão conversar, acertar. Gatito fica no Botafogo, Diego Alves no Flamengo e 2 grandes goleiros em 2 grandes times, não, gente? Sim, verdade. E com o torcedor do Botafogo desesperado, né? Porque a gente viu que esse ano, quando o Gatito e o Jefferson não puderam jogar, o desempenho foi muito ruim, né? O Gatito voltar, a sequência de vitórias veio, né? Exatamente, o Botafogo deu uma crescida. É claro que não foi só o Gatito, voltou o dinheiro, sim, né? mas foi a coincidência. Mas o menino que estava jogando não teve bom desempenho com a camisa do Botafogo. Nada contra ele, mas falhou bastante, né? E isso aí preocupa se o Gatito vier a sair do Botafogo. Mas eu acho que o Diego Alves é um grande goleiro, né? E o Flamengo, sabendo trabalhar, vai recuperar um nome de peso para o seu gol.
Só, antes de você, Abel, o Alex Lequim tá passando ali, olha, o Abel é um excelente técnico, mas não pode esquecer reforço para o ataque, meio campo e defesa, ou seja, todos os setores precisam de reforço para o torcedor do rubro-negro. Eles não... É tanto assim? Não, ataque, é um camisa 9, imagina, meio campo, um camisa 10, digamos, um cara para jogar no lugar do Paquetá. E na defesa em que posições? Porque aí, para mim, tem posições mesmo no plural, não sei pro Eugênio. Lateral direito, talvez? Pelo menos é a maior reclamação da torcida do Flamengo. Reclama das laterais. Das laterais, embora o René tenha sido eleito... Pois é, o René foi eleito o melhor jogador. Mas eu traria um zagueiro, hein? Porque o Hever e o Rodolfo não tem tido sequência, O Juan né? não vai jogar Não mais. vai jogar. O Juan renovou o contrato, mas Talvez alguém para fazer companhia ao Léo Duarte. Isso. Eu acho que o Flamengo tem que dar espaço aos poucos ao menino Tuller. Mas é importante que você tenha no elenco mais um zagueiro. Aí a questão fica, você mantém o Rodolfo e o Hever, traz mais um, talvez fique excessivo. Porque você vai ter que saber administrar também os egos. A não ser que o Flamengo tenha um projeto semelhante ao do Palmeiras, de começar a rodar elenco, que eu acho que é importante, hein? É muita competição. Aí sim, você tem mais um zagueiro, vai jogar um dia com uma dupla, outro dia com outra dupla, tira daqui, tira de lá. É importante ter opções, porque a temporada do Flamengo, mais uma vez, vai ser puxada. Vai ter de novo Libertadores, vai ter Copa do Brasil lá na frente, vai ter Campeonato Brasileiro de Extenso. Esse ano, de novo, tem competição no meio do ano, que é Copa América, então vai apertar calendário. Quando voltar em agosto, vai ser aquela correria toda de novo. Então, o Palmeiras deu o tom esse ano. Elenco para girar, para rodar. E o Flamengo errou ao não rodar. Talvez seja interessante mais um zagueiro, mais um lateral, mais um meio-campo, mais um atacante, para poder ter volume de jogador nessa necessidade. E você falou meio-campo, tem um nome. Fábio Azevedo já tocou no nome dele. Atenção, torcida rubro-negra, hein? Vocês vão lembrar do cara. Ele apareceu primeiro no América Mineiro, jogando muito bem, fazendo gol. Chegou meio tímido no Corinthians, não apresentou todo aquele futebol. Se eu não me engano, foi emprestado ao Grêmio, voltou e arrebentou no Corinthians, fazendo gol em tudo que é jogo decisivo e em clássico. Rodriguinho. Cairia bem? Esse acho que não tem dúvida, né? Pra vaga do Paquetá, né? Acho que não tem rejeição, né? Não tem rejeição. É um jogador pronto. Se mas aí a diretora do Flamengo anunciar... Não vai sentir peso da camisa, não é? Não vai reclamar. Não vai, porque ele está acostumado a jogar no Corinthians, né? Que tem um peso muito semelhante ao do Flamengo. E a decidir, como você falou, está acostumado a decidir, não treme mais. Já é um jogador experiente, 30 anos, né? Então não tem mais essa, tá começando carreira, precisa desenvolver, não. O Rodriguinho tá pronto, chega aqui... Não foi assim, no Corinthians ele demorou a engrenar, né? Sim, mas agora tá pronto. Tem uma questão, que eu acho que se vier, é amenizada porque ele vem início de ano pré-temporada. Tá num futebol que a gente não sabe como é que é o nível de exigência física e técnica. A gente não tá acompanhando o campeonato egípcio. Não sabe como é que tá jogando. Então, qual é o momento do Rodriguinho? Só que ele se vier agora em janeiro, ele faz junto com o time toda a pré-temporada e aí vai evoluindo junto com todos os demais jogadores para quando chegar no momento decisivo tá pronto. Eu acho que é um nome indiscutível. Se vier, é para vestir a camisa do Flamengo e sair jogando. E o torcedor mais empolgado, Fábio, já vai... Quando o Eugênio falou campeonato egípcio, aquele mais empolgadaço. Mas lá é o nível Mohamed Salah. Então vai arrebentar. Já vai logo a comparação. Não são todos os jogadores que têm esse nível. Muito pelo contrário. E tem um detalhe importante nisso que o Eugênio falou de chegar no início do ano. Quando é que o Diego chegou ao Flamengo? Meio de um ano. Quando o Everton Ribeiro chegou ao Flamengo? Meio de temporada. O Rodriguinho seria o primeiro reforço desse setor a chegar no início de temporada. Faz muita diferença, porque os dois, principalmente o Everton Ribeiro, que estava muito tempo fora também, precisaram de um tempinho para adaptar ao futebol brasileiro. Não é nem o caso do Rodriguinho, porque ele não está nem há um ano fora, mas assim, volta, mesmo que sem férias ou poucos dias de descanso, ele consegue pegar uma pré-temporada, ganha o famoso lastro para o ano inteiro, ambienta com o Abel, que já está chegando também, novo treinador, para entender um pouquinho mais. Aí você passa a ter Everton Ribeiro, Diego, Rodriguinho, se assinar, Vitinho, também ambientado, que veio no meio do ano, outro reforço que chegou no meio do ano. São 4 homens ali de... Voltar lá atrás, o Guerreiro chegou no meio do ano. Guerreiro também, o Flamengo não incorre no erro que lá atrás também já tinha. Sabe qual é o que eu tinha pensado em relação ao trabalho do Abel no Fluminense? O Fluminense tinha um investimento muito alto, tinha um patrocinador muito forte, um time com várias estrelas. E o Abel conseguiu, administrou legal, fez o time foi campeão brasileiro. Né? Foi campeão brasileiro.
Dá para comparar? É óbvio que no caso do Flamengo não é um patrocinador tão forte, mas é também um investimento tão alto quanto... Com receitas altas, Receitas altas, né? Da mesma forma que tinha o Fluminense, com estrelas também. Algumas que já estão e outras que podem chegar. Dá para fazer uma comparação e pensar, pô, tem tudo para dar certo? Já não vai adivinhar que vai dar certo, mas dá para comparar? Cada clube é um clube, cada momento é um momento, cada elenco é um elenco. Campeão da Sul-Americana, 2010 campeão brasileiro. Com o Muricy. Com o Muricy, 2000, e aí o Abel quando chega, claro, todo ano sai um jogador entre outro, mas a base do time, com Rafael Sobis, Fred, Gum na zaga, Wagner, Cavalieri no gol, Conca, era um time que já vinha jogando. O torcedor do Fluminense está chorando nesse momento. E ainda teve o Deco nesse ano. O Deco Então, se machucou muito, mas... Eu vou ser chato e vou insistir. O Flamengo não teve, talvez, os títulos conquistados que teve o Fluminense, principalmente que o Fluminense tinha sido campeão brasileiro em 2010, né? E depois foi de novo em 2012. Mas ele já não vai pegar uma base montada, o Abelão? Pega uma base montada, sim. Não com o mesmo retrospecto de sucesso, né, que o Fluminense tinha à época, mas eu acho que tem condição, sim, de fazer um grande trabalho. Eu não discuto, não. Acho que o Abel é um dos grandes nomes, embora aquele período mais fértil de títulos do Abel tenha se concentrado ali entre 2006 e 2012. Nós já estamos em 2000, pensando em calendário de futebol, 2019. 7 anos. E nesses 7 anos o Abel saiu, ele foi trabalhar lá nos Emirados Árabes, voltou, pegou trabalhos que não foram no mesmo nível, porque, por exemplo, essa passagem pelo Fluminense recente foi uma passagem quase que ele agradecendo ao Fluminense pelo que fez na vida dele, ele estava ali meio que ajudando o Fluminense, né? E não conduzindo um time que tinha condições de conquistar grandes títulos. Mas o Abel, ele está com um período aí na carreira dele sem conquistas.